Então, dá pra você perfeitamente dá pra fazer um ponto perfeito com ele. Tem que estar sempre como se fosse um biquinho aqui, ó, na pontinha. É sinal que tá carregado de tinta, ok? Então, vamos lá. Então, aqui é importante notar que para eu fazer a pétala, eu vou utilizar 2 fatias para fazer a minha pétala. Então, na hora de eu fazer o próximo pontinho dourado, eu vou pular uma linha e vou fazer na outra, porque se eu fizer aqui, eu não vou ter espaço depois para criar a pétala aqui. Então, sempre pense assim, em deixar 2 fatias para a criação da pétala, pula uma linha e faz o pontinho no outro, tá? Então, sempre pulando e fazendo. Vamos lá. Então, agora todos os pontinhos do miolinho da nossa pétala estão prontos. E é hora da gente pensar na próxima cor. Nós temos aqui o turquesa e temos também o magenta, né? Que fazem parte da nossa paleta de cores. Eu vou utilizar o turquesa para começar os primeiros pontinhos, mas dentro do miolinho eu gosto sempre de iluminar. Então, eu vou trazer o branco metálico para fazer os primeiros pontinhos do miolo da pétala, porque isso vai trazer uma luz para a pétala, não só uma única cor, né? Vai trazer uma iluminação para o turquesa. E aí, depois que eu fizer esses primeiros pontinhos no miolo da pétala, aí eu vou partir para o azul turquesa. E para isso eu vou pegar um boleador bem delicado. Para fazer os primeiros pontinhos da pétala, é super importante que você escolha um boleador bem fininho, bem delicadinho, ok? Eu vou escolher esse aqui, que é o meu boleador número 1, né? O mais fininho que eu tenho, pontinha bem delicadinha, e conforme a gente vai aumentando a pétala, a gente vai aumentando a pontinha dos boleadores também. Então, vamos lá, vou mergulhar o boleador, deixo ele carregado. Vou fazer as primeiras partes aqui, as primeiras bolinhas. E no caso, eu vou fazer bem rente ao círculo, tá? Eu vou fazer contornando mesmo o círculo, sem fazer a pontinha da pétala ainda, tá? Nesse primeiro momento, faz somente o contorno, sem se preocupar com a pontinha da pétala. Com o bico da pétala, no caso. Aplica a primeira, aplica a segunda e vem descendo. Eu gosto de fazer tudo de um lado e depois eu faço pro outro. Apliquei a segunda e venho descarregando a tinta do boleador. Apliquei a primeira, apliquei a segunda. E aí eu venho descarregando o meu boleador, contornando o miolo da pétala. Eu vou fazer isso em todas. Agora que eu terminei tudo de um lado, eu vou fazer o mesmo processo
pro outro lado. É importante falar que quando vocês forem fazer essa bolinha dourada aqui, que é a nossa bolinha de destaque, é importante você sempre centralizar essa bolinha aqui, a maior dourada, sempre no meio da linha guia. E isso vai te dar direção e vai fazer sua mandala ficar bem simétrica, tá? E quando vocês forem fazer os primeiros pontinhos brancos, é importante que o primeiro pontinho seja bem em cima da linha, para que a nossa pétala fique bem reta e não saia fora do padrão das outras, né? No caso, você fazendo primeiro pontinho reto bem em cima, centralizando também o ponto dourado, você vai ter uma ótima simetria e vai conseguir fazer todas as pétalas basicamente do mesmo tamanho, padronizadas. É isso que traz beleza para a mandala, essa simetria também. Então, vamos continuar aqui. Vou mergulhar o boleador no branco metálico, vou aplicar e venho descendo, descarregando a minha tinta. Aplico um pontinho e venho descendo, descarregando toda a tinta do boleador. Aplico uma bolinha, um pontinho, venho descendo e vou fazer isso em todas. Então, eu finalizei aqui a parte do branco metálico. Agora eu vou mudar a ponta do meu boleador. Eu vou pegar uma ponta, uma pouquinha coisa maior do que essa primeira que eu utilizei. Ó, olha a diferença. Eu utilizei essa daqui e agora eu vou utilizar essa daqui. Pouquíssima diferença, mas ela tem que ser um pouquinho maior para dar a sensação de crescimento dos pontos da nossa pétala. E agora eu venho com o nosso querido turquesa, que é uma das cores que eu mais gosto. Então, eu vou colocar esse turquesa aqui no meu godê. Então, eu coloquei aqui no meu godê o turquesa e vamos começar aqui o pontilhado da nossa pétala. Então, vamos lá. Tô com o meu boleador aqui um pouquinho maior do que o primeiro, que eu utilizei para fazer o branco, e vou fazer agora o bico da pétala, né? Então, para que você tenha um efeito de uma pétala mais pontudinha, você tem que dar uma distância desse primeiro ponto, tá? Uma certa distância, não pode fazer colado, porque se você fizer colado ao primeiro pontinho aqui central, ela vai tomar um formato arredondado, a não ser que seja essa a sua intenção. Se você quer deixar a sua pétala arredondada, perfeito, fica linda também. Eu geralmente utilizo ela mais pontuda. Então, para você fazer o biquinho, você tem que fazer como se fosse um triângulo aqui, né? Então, eu vou dar um espacinho maior e vou fazer o primeiro pontinho aqui mais pra cima e o segundo pontinho ao lado e abaixo. Então, aqui ao lado desse primeiro pontinho, um pouquinho abaixo, eu vou dar o segundo pontinho. E o outro pontinho, o terceiro pontinho, ao lado desse do meio e abaixo também. Então, aqui foi o terceiro pontinho. Então, como vocês podem perceber, formou como se fosse um triângulo, tá? Esse triângulo, esse biquinho, vai fazer com que a nossa pétala tenha um formato de ponta. Então, vou mergulhar aqui novamente o boleador e vou começar a descarregar. Eu vou fazer um pontinho e já venho aqui descarregando o restante, acompanhando o formato do miolo da pétala. Faço o primeiro pontinho e descarrego. Então, nós fizemos aqui o nosso primeiro padrão, tá? Uma forma, como a gente fez as primeiras no branco metálico, que você pode utilizar, que é uma forma de você conseguir uma simetria ainda melhor, é você fazer um lado de cada vez, tá? Então, aqui eu vou dar o espacinho novamente, fazer mais acima, o pontinho. O próximo ponto abaixo e ao lado. O outro ponto ao lado e abaixo também desse pontinho do meio, nós formamos o bico da pétala.
Agora eu venho dando, agora eu vou dar o primeiro ponto e descarregar o restante, acompanhando o formato da bolinha dourada. Agora o que você pode fazer é o seguinte, fazer um lado de cada vez. Por exemplo, eu vou dar aqui a distância, vou fazer o nosso biquinho. E vou fazer esse lado aqui primeiro. Aí eu vou passar para outra. Isso acaba facilitando devido a como você está de ponta cabeça, no caso, a mandala tá de ponta cabeça aqui pra mim. A maioria das pessoas fazem assim de ponta cabeça porque é mais fácil. Isso acaba facilitando na hora de manusear a mandala, tá? Na hora de você tá ali produzindo a sua peça, isso acaba facilitando o trabalho. Você fazendo assim um lado primeiro, aí depois vai e faz o outro. E acaba ficando com uma simetria até melhor, porque você faz todo um lado de uma vez só, você faz praticamente, você consegue fazer um lado todo igualzinho, assim, não 100% igual, né, porque não sai, é impossível, mas você acaba tendo uma destreza melhor, né, você acaba tendo uma coordenação melhor, aprimorada se você faz dessa forma. Isso eu tô falando de acordo com alguns testes e de acordo com a minha experiência com a produção de encomendas. Foi algo que facilitou bastante para mim, fazer primeiro tudo de um lado e depois tudo do outro lado. Porque aí você mexe a mandala para um lado só de uma vez, você não fica toda hora mudando a posição da mandala. Isso acaba se tornando, facilitando o seu trabalho e te dando um pouco mais de produtividade na hora da pintura. Agora eu já vou começar a preencher do outro lado. Agora eu vou trocar o meu boleador, vou pegar uma pontinha um pouco maior do que a anterior para fazer o próximo padrão da nossa pétala. Vou continuar com o azul turquesa, já mudei aqui meu boleador, peguei uma ponta um pouquinho maior que a anterior e vou começar a fazer o mesmo padrão, só que agora eu não preciso fazer o biquinho, porque a ponta já está pontudinha, né? A nossa pétala já está com o biquinho e agora é só seguir mesmo a pintura, o contorno dela. Eu vou aplicar o primeiro central, o segundo, eu vou aplicar o terceiro ponto antes de ir descendo, descarregando a tinta. Então, novamente, eu aplico um bem aqui em cima do ponto, aplico o segundo ponto, aplico o terceiro e venho descarregando, acompanhando o formato da pétala. Vou fazer isso em todas.
Agora eu vou fazer do outro lado. Vou aplicar uma vez, aplicar mais uma vez e vir descendo. Aplicar o primeiro ponto, aplicar o segundo ponto e desce descarregando. Eu vou fazer isso em todas. Bom, agora terminamos aqui o nosso segundo pontilhado da pétala na cor azul turquesa. Agora eu tô querendo mudar um pouquinho a cor dessa pétala, dar um destaque para ela. Eu quero colocar uma outra cor aqui, eu quero deixar diferente o terceiro padrãozinho aqui da nossa pétala. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouquinho de branco no nosso turquesa e eu vou, com isso, clarear o turquesa e dar um contraste aí, uma vida a mais para nossa pétala. Depois eu vou continuar com a cor tradicional, que é o turquesa. Então, eu vou pegar aqui o meu godê. Vou colocar aqui um pouquinho do branco. E vou adicionar o turquesa. Vou pegar um pouquinho aqui do turquesa. E vou colocar aqui. E vou mexer, incorporar toda a tinta. Ele ficou bem clarinho, um azul bem delicado. E esse azul clarinho aqui que eu vou utilizar para fazer o próximo padrão da nossa pétala. Então, eu vou pegar aqui um boleador maior, com a ponta um pouco maior do que a anterior, tá? Do que eu utilizei. E vou começar a fazer aqui a continuação da pétala. Vou dar uma vida aqui pra pétala. Então, eu vou fazer o primeiro pontinho. Como tá um pouquinho mais distante do final, conforme eu ensinei vocês no exercício de treino, é importante que a gente faça um pouquinho mais de pontinhos, carregando e fazendo pontinho antes de descer descarregando a tinta, porque o espaço daqui até aqui é maior. Então, se eu fizer poucos pontinhos e já ir, por exemplo, no segundo já descarregando, a chance da minha tinta acabar aqui antes de chegar no final é grande. Então, eu aqui vou optar por fazer um pontinho aqui central, mais um aqui, 3 pontinhos e no quarto eu vou descer. Ok? Eu vou fazer isso em todas, vou descer no quarto pontinho. Vou mostrar mais uma vez pra você. Fiz aqui o central, número 1, segundo pontinho, terceiro, quarto pontinho e agora eu desço. E vou fazer isso em todas. Agora que eu finalizei do lado direito, eu vou começar a fazer todo o lado esquerdo. Primeiro ponto,
segundo ponto. Agora no terceiro eu descarrego. Vou aplicar o terceiro e venho descarregando. Primeiro pontinho, segundo, terceiro, e agora eu venho descarregando. Vou fazer isso em todas do outro lado. Então, agora finalizamos aqui a parte do azul claro. Eu vou voltar para o azul turquesa, vou aumentar a ponta do meu boleador e vamos dar continuidade à nossa pétala. Então, aqui no meu godê, o azul turquesa, e já peguei aqui um boleador um pouquinho maior, vou mostrar pra você. Ó, a pontinha dele, mais grossinha. Vamos lá, então. Então, vamos continuar o mesmo processo. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto ponto e desço. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço. Agora eu vou continuar do outro lado. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e desço. Novamente, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro e desço. Nós finalizamos as 8 pétalas aqui da nossa mandala, do nosso centro, né? E agora eu vou pensar em preenchimentos, né? Vocês podem reparar aqui que a nossa mandala,
ela ficou um espacinho entre as pétalas. Se os espaços entre as suas pétalas não ficaram uniformes, uma ficou um pouquinho mais longe do que a outra, não tem problema, isso é completamente natural, porque a mandala ela é pintada à mão, ela é orgânica, ela é natural, então nenhuma pétala jamais vai ficar idêntica à outra. E essa é a beleza do processo, do artesanato, né? Então, agora, o que nós temos que pensar para continuar aqui o preenchimento entre as pétalas é qual tipo de padrão você vai utilizar. E para isso, a gente tem que definir uma simetria, uma altura, para que dentro aqui do padrão, eu penso, por exemplo, em fazer alguns pontos alongados ou alguns pontos alongados em forma de pontilhismo, ainda vou ver, vou criar aqui com vocês nessa aula, mas é importante a gente pegar o nosso compasso e delimitar a altura desse próximo padrão que vai entre as pétalas, porque se você não delimita e, por exemplo, você quer fazer um ponto alongado aqui, você vai puxar, aí você vai no outro e vai puxar, você não vai ter essa noção da altura correta igual para todos os pontos, e aí você acaba fazendo um pouco maior aqui, um pouco menor ali, menor ainda aqui, e aí vai ficar tudo diferente e não vai ter uma simetria. Então, pegue o compasso, coloque a ponta seca aqui do compasso no centro e vamos aqui traçar uma altura para o nosso próximo padrão. Eu vou fazer uma circunferência na altura da nossa pétala. Então, cuidado para não estragar aqui o pontilhado que você acabou de fazer. Se você puder esperar secar, melhor, para não correr o risco de borrar a pontinha da sua pétala, ok? Tenha bastante cuidado, se você for fazer isso com ela molhada ainda. Então aqui eu já delimitei a altura que eu quero e eu vou começar a fazer os pontos alongados. Esse ponto alongado que eu quero fazer, eu vou mostrar pra você uma forma diferente de fazer ele, tá? Então, eu vou pegar aqui um boleador, vou pegar esse boleador aqui, que é uma ponta um pouquinho maior, mais grossinha, e eu vou fazer um ponto alongado em forma de pontilhismo, tá? Eu vou buscar sempre centralizar, nem sempre a linha guia vai estar centralizada, então, antes de você continuar fazer todos os pontinhos, veja bem, coloque a pétala aqui bem de frente pra você, ó, como se fosse esse triângulo aqui, ó, das linhas guias de frente pra você ter uma noção. Por exemplo, essa daqui, ela tá um pouquinho, essa linha tá mais próxima dessa pétala, então eu sei que eu tenho que fazer mais ou menos por aqui o meu ponto alongado, tá? Então, você tem que ter essa visão antes de você começar a fazer. A cor que eu vou utilizar para fazer o ponto alongado vai ser o branco metálico, porque eu quero trazer um pouco de luminosidade entre as pétalas. Então, eu vou molhar aqui o meu boleador no branco e eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar aqui o centro, né? Eu vou fazer com a ponta maior. Eu vou encontrar aqui, eu vou mergulhar ele bem, deixar ele bem encharcado, ó. Tá bem encharcado de tinta, bem generosa a quantidade de tinta. Eu vou pontilhar aqui e vou descer. Ok? E vou fazer isso em todos e depois eu vou preenchendo nas laterais. A partir do primeiro ponto que você fizer, você já pode descer, lembrando que é sempre volta para você esse triângulo, para você ter uma noção das pétalas voltadas aqui para você ter uma noção perfeita do centro. Então, novamente, primeiro ponto, você já consegue descer se baseando aqui na linha guia, para que você desça reto até o final. Ok, vamos novamente. Virei aqui pra mim, essas duas pétalas, encharquei, dei uma boa quantidade de tinta pro meu boleador. E o primeiro ponto, como vocês podem ver, tá bem aqui nessa circunferência que a gente traçou. Essa vai ser a altura de todos os pontilhados, para que fique igual, para que fique simétrico. Então, foi aqui o primeiro e eu venho descendo, sempre seguindo a linha reta. E vou fazer isso em todas.
Completei aqui em todas. Olha como ficou lindo, dá uma sensação de expansão, né, da mandala, fica muito, muito lindo.